E aí, beleza? Uma menina chamada Chihiro se muda para uma nova cidade com sua família, mas seu pai acaba errando o caminho e dentro da floresta eles encontram um túnel e decidem ver o que tem lá dentro. Com medo, Chihiro hesita em entrar com eles, mas acaba indo junto por medo de ficar sozinha. A família atravessa o túnel e encontram um parque temático abandonado e mesmo contra a vontade de Chihiro, eles atravessam um rio e o pai de Chihiro sente um cheiro delicioso. Seguindo o cheiro, eles atravessam uma rua cheia de restaurantes até encontrarem um aberto. E mesmo que não tenha ninguém na loja, seus pais começam a comer com gosto. Não querendo se juntar a eles, Chihiro decide andar por aí, até que encontra um prédio estranho e gigante. Ela vê um trem, mas de repente um garoto aparece, avisando-a para ir embora, pois está anoitecendo. Ele diz para ela atravessar o rio, enquanto ele segura eles. Espíritos aparecem ao redor e Chihiro começa a procurar seus pais. Ficando chocada ao ver porcos no lugar deles, desesperada, ela descobre que o rio se encheu e começa a entrar em pânico. Suas mãos começam a ficar transparentes e um barco para no rio ao seu lado. Ela acha que está sonhando e se esconde enquanto algumas pessoas vestidas estranho descem, mas o garoto encontra ela chorando sozinha. Ele dá uma bolinha para ela comer porque desapareceria se não comesse nada deste mundo. Mas do nada um pássaro gigante com rosto de velha voa sobre eles e o garoto esconde Chihiro. Então eles precisam ir, mas as pernas dela não respondem e o garoto usa um feitiço antes de correrem pelas ruas. Ele pede para ela prender a respiração enquanto atravessam a ponte em direção ao prédio estranho de antes e Chihiro fica com medo enquanto os espíritos estranhos estão ao redor, mas quando chegam ao fim, um sapo fala com Haku. Chihiro se assusta e é descoberta, mas Haku o prende e corre com Chihiro. Ele a leva para o jardim e diz que ela foi descoberta e ele precisa ir, mas Chihiro não quer que ele vá. Haku diz que é necessário para ela sobreviver e diz para ela encontrar o Kamaji. Ela deve pedir trabalho até conseguir, senão Yubaba, a feiticeira, a transformará em um animal. Curiosa, Chihiro pergunta como ele sabe seu nome e ele diz que ela contou a ele há muito tempo indo embora. Então Chihiro vai atrás do tal Kamaji, enfrentando alguns desafios no caminho, até o encontrar trabalhando na sala da caldeira. Ele é um homem velho que usa várias mãos para misturar poções, enquanto bolinhas pretas com mãos minúsculas transportam pedaços de carvão para a fornalha. Chihiro se aproxima dele e ele não responde, mas quando uma das bolas é esmagada pelo carvão, Chihiro ajuda e faz o trabalho dela. As outras bolas começam a se esmagar e Kamaji fica bravo. Ele diz que não pode dar um trabalho a ela e Lin entra. Ela traz comida para Kamaji e alimenta as pequenas bolas. Então Kamaji pede a Lin para levar Chihiro a Yubaba para assinar um contrato de trabalho. Lin recusa, mas Kamaji a suborna com uma lagartixa frita e ela leva Chihiro consigo para dentro do prédio, mas acaba encontrando seu chefe. Ele desconfia do cheiro humano vindo de Lin, mas ela o distrai com a lagartixa. Sozinha, Chihiro chega na entrada e é puxada para dentro por magia. Então ela conhece Yubaba, que é uma senhora velha que fecha a boca de Chihiro quando ela pede trabalho. Yubaba fica impressionada que Chihiro conseguiu chegar ali e quer saber quem a ajudou. Mas Chihiro insiste em trabalho e Yubaba fica furiosa, começando a ameaçar ela. De repente, um pé gigante quebra uma porta e Yubaba tenta consolar um bebê. Um contrato e uma caneta flutuam em direção a ela e Yubaba concorda em deixá-la trabalhar. Então ela olha para o nome e rouba parte dele. E agora o nome dela é Sen. Haku chega e diz a Sen para segui-lo. Ela tenta falar, mas Haku a interrompe e diz para chamá-lo de Mestre Haku. Ele a coloca como assistente de Lin e ela fica muito animada, mostrando os dormitórios onde vivem. Chihiro fica confusa com a personalidade de Haku e Lin diz para ela ter cuidado com ele, pois ele é aprendiz de Yubaba. No outro dia, Haku visita ela e pede para encontrá-lo. E no caminho, ela encontra um espírito usando uma máscara que some depois. Então Haku a leva para ver seus pais, que se transformaram em porcos. Ela fica muito triste e promete tirá-los de lá. Haku explica que Yubaba rouba seus nomes e eles não podem sair daquele mundo se não lembrarem seus nomes reais. E depois de comer bolas de arroz, Chihiro acaba chorando e sendo consolada por seu novo amigo. À noite, Chihiro começa seu trabalho, mas então ela abre a porta dos fundos e vê o espírito mascarado novamente. Então ela deixa a
porta aberta e o espírito entra ali para se salvar da chuva. Durante o trabalho, Chihiro e Lin são encarregadas de limpar a grande banheira reservada para os hóspedes mais sujos. Lin manda Chihiro pegar uma etiqueta para um banho de ervas com o capataz, mas ele não concorda em dar. Então o espírito dá a Chihiro uma etiqueta e Lin a envia para Kamaji. E Chihiro puxa a corda para liberar a água quente, enquanto Lin vai pegar comida para elas e o babá avisa o capataz sobre um intruso, dizendo que é um espírito fedido. O sem-rosto aparece para Chihiro e dá mais fichas de banho para ela. E o babá chama Chihiro e diz para ela levar o espírito fedido para a grande banheira e ela, enojada, obedece Yubaba. E assim que ele entra, muita água suja transborda e ele pede mais água. Quando ela consegue pedir bem mais água, o espírito levanta Chihiro e sua mão toca um objeto saindo dele. Ela conta para Lin e Yubaba salta de uma varanda, entregando uma corda e dizendo que não é um espírito fedido. Chihiro amarra a corda no objeto com a ajuda de Lin e o resto da equipe a puxa para ajudar. O objeto sai e o espírito solta grandes quantidades de lixo humano. A equipe encontra ouro no chão depois que a água do banho desce e o espírito voa para fora da banheira. Yubaba fica encantada com Sen e diz que o espírito era um guardião de um grande rio, comemorando com os outros. Depois disso, Lin traz um jantar para Chihiro, que está observando a água lá fora, onde um trem passou. Enquanto isso, um sapo tenta procurar mais ouro na banheira e o espírito mascarado o faz sair de sua mão. Quando ele alcança o ouro, o espírito o engole. Chihiro acorda com a agitação ao redor enquanto a equipe continua alimentando o espírito mascarado e ele continua jogando ouro. Lin vai pegar mais ouro e do lado de fora, Chihiro nota um dragão sendo perseguido por pássaros de papel. Ela acredita que é Haku e abre a janela para ele. O dragão fica gravemente ferido e enquanto Chihiro fala com ele, ele voa para o quarto de Yubaba. Um dos pássaros de papel se prende a Chihiro enquanto ela corre atrás do dragão. O capataz recebe o espírito no salão enquanto Chihiro tenta entrar no elevador, mas ela é empurrada e o espírito produz uma grande quantidade de ouro para ela. Chihiro recusa o ouro e foge. O capataz vai se desculpar com o espírito, mas ele o engole junto com uma funcionária. Chihiro tenta escalar o prédio por fora e vê Yubaba voando de volta para o quarto, mas o pássaro de papel a ajuda a entrar por uma janela e ela entra em um quarto cheio de almofadas e brinquedos. Ela ouve Yubaba dizendo para as três cabeças para se livrarem de Haku, pois ela precisa resolver outra situação. Ela se vira na direção de Chihiro, que se esconde entre as almofadas. Yubaba beija o bebê gigante e sai para trabalhar, mudando o dia para a noite. Chihiro tenta escapar, mas o bebê agarra seus braços. Ele diz para ela brincar com ele, senão ele começará a chorar e chamar Yubaba. Mas Chihiro mostra a ele o sangue e corre para fora quando ele entra em pânico. Ela afasta as cabeças saltitantes do dragão, mas um pássaro voador com o rosto de Yubaba começa a atacá-la. O bebê entra no quarto e diz que vai chorar se Chihiro não brincar, mas o pássaro de papel se transforma em Yubaba, que transforma o bebê em um rato gordo e o pássaro em uma mosca. As cabeças saltitantes se transformam no bebê e ela se revela como a irmã gêmea mais velha de Yubaba, Zeniba. Ela diz a Chihiro que Haku roubou dela um selo com um feitiço de proteção e que os dragões fariam qualquer coisa para aprender os poderes mágicos de Yubaba. Quando está prestes a matá-lo, o bebê começa a se debater e ela se distrai. Haku destrói o pássaro de papel, fazendo Zeniba desaparecer. E Chihiro cai com Haku, o rato e a mosca. Eles caem na sala da caldeira de Kamaji e Haku começa a perder muito sangue. Kamaji diz que algo está comendo ele por dentro, então Chihiro faz ele engolir o remédio dado pelo espírito guardião, mesmo que ele lute contra isso. Haku cospe um verme preto e Chihiro o esmaga com o pé. Kamaji desfaz o feitiço, mostrando o selo que Haku roubou, então o dragão se transforma de volta em Haku, mas ele está inconsciente. Kamaji lhe dá um pouco de remédio e o deita, dizendo a Chihiro que Haku apareceu um dia do nada e decidiu aprender magia, apesar dos avisos de Kamaji, e foi ficando mais pálido a cada dia. Chihiro decide devolver o selo a Zeniba e pede ajuda para Kamaji. Lin entra e informa Chihiro que Yubaba está furiosa com ela por deixar
deixar o sem-rosto entrar. Então Kamaji dá a Chihiro alguns bilhetes de trem e diz para ela descer na sexta parada chamada Fundo do Pântano. Ele a avisa que não há trem de volta, mas Chihiro garante que caminhará de volta pelos trilhos. Lin leva Chihiro de volta para cima e o babá diz a ela para lidar com o sem-rosto, pois ele continua crescendo. Lá dentro, Chihiro vê que sem-rosto ficou enorme e ele oferece mais ouro a ela. Chihiro pergunta sobre a família dele, mas ele se sente sozinho e não quer falar. Chihiro dá a ele a outra metade do remédio e ele vomita muita lama. Ele começa a perseguir ela pelo prédio, cuspindo ainda mais lama, enquanto ela o engana para fora do lugar. Lin leva Chihiro embora de barco e a deixa nos trilhos, e sem-rosto diminui a velocidade, começando a segui-la enquanto ela embarca no trem, até entrando com ela para começarem a viagem. Haku acorda com Kamaji e sobe até Yubaba, que está furiosa com Chihiro e quer acabar com seus pais. Haku a impede e mostra que ela foi enganada. Yubaba usa sua magia e percebe que o bebê sumiu, e todo o ouro dela se transforma em terra. Ela fica furiosa e interroga Haku, que diz que o bebê está com Zeniba. Ele promete trazer o bebê de volta se ela enviar Sen e seus pais de volta ao mundo humano. Enquanto isso, Chihiro desce do trem junto com Sem-Rosto e uma lâmpada saltitante os leva para a casa de Zeniba. Chihiro devolve o selo a ela e pede perdão, e Zeniba fica surpresa que o feitiço não a afetou. Chihiro então diz a ela que sente que conhece Haku há muito tempo, e depois disso, antes dela ir embora, Zeniba dá a ela um elástico mágico para protegê-la. Haku chega em sua forma de dragão e Zeniba diz para ele proteger Chihiro antes de deixar que Sem-Rosto fique ali com ela. Chihiro se despede dela com um abraço e a agradece. Enquanto voa no dragão, Chihiro se lembra de quando caiu em um rio, e ela diz a Haku que o nome do rio era Kohaku, lembrando que o nome dele é Kohaku. As escamas do dragão caem e Haku lembra seu nome completo. Ele lembra de quando ela caiu no rio e ele a carregou para a parte rasa, se emocionando. E juntos eles fazem seu caminho de volta até Yubaba. O bebê volta à sua forma gigante e diz a Yubaba para liberar Chihiro, caso contrário, ele não vai gostar mais dela. Yubaba se sente impotente, mas Chihiro concorda em seguir as regras. Yubaba pede para ela identificar seus pais em um grupo de porcos em uma única tentativa, e Chihiro olha para eles, respondendo que seus pais não estão lá. O contrato desaparece e todos os porcos se transformam em servos. Chihiro finalmente vence Yubaba e foge com Haku. Haku diz a ela que vai deixar ali por ter lembrado seu nome e voltar para seu mundo. Então ele pede para ela ir embora e não olhar para trás. Ela faz ele prometer que eles vão se encontrar de novo, então volta correndo e encontra seus pais na entrada do túnel. Seus pais voltaram à forma humana e se comportam normalmente como no primeiro dia. Chegando no carro, Chihiro dá uma última olhada no túnel antes de voltar para o carro e irem embora. Terminando assim o clássico japonês de 2001 e vencedor de melhor animação em 2003, A Viagem de Chihiro. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo no próximo Voo de Dragão. Valeu, é nóis. Fui.